essa pergunta que o colega fez é o seguinte, tá? E se ela trabalhou um único dia de trabalho, como que a gente vai fazer essa comprovação? Afinal, a empresa ainda não havia assinado a carteira, precisa procurar a Justiça do Trabalho? Ou se a empresa havia assinado a carteira, fez essa assinatura de carteira, mas ainda não havia, no caso, realizado o recolhimento da contribuição? Vou aumentar a tua pergunta, né? O que vai acontecer então, tá? Primeira coisa, dificilmente, havendo o falecimento no primeiro dia de trabalho, a empresa vai deixar de fazer esse recolhimento, tá? Porque ela vai elidir dela de ter várias complicações com um único pagamento de contribuição. Então, via de regra, na maioria dos casos, a empresa vai incluir esse funcionário na GFIP da competência do trabalho. Por quê? Porque é muito mais fácil para ela do que ela ter muito mais barato do que ela comprar essa briga, até porque o segurado faleceu. Ela não tem quase nada para ela não tem nada para acertar com ele. Tem um dia de trabalho, tá? Mas assim, se acontecer, vai seguir aquele mesmo caminho que nós vimos ontem para o reconhecimento dos vínculos de trabalho. Aí vai ter, sim, que fazer a entrada da ação previdenciária, fazendo o reconhecimento daquele dia de trabalho, primeiro administrativa sempre, depois que procura a via administrativa, dando errado, vai procurar a via judicial, tá? E aí vai fazer prova com testemunha, vai fazer como for necessário. Não, a assinatura de carteira junto à Justiça do Trabalho tem o mesmo valor para a Justiça Previdenciária que a sentença trabalhista. Início de prova material, não é prova plena, tá? Aí vai discutir se é prova plena, início de prova. As decisões da esfera trabalhista, sejam elas através de sentença ou assinatura de carteira, a assinatura de carteira nada mais é do que externar de modo material aquilo que está na sentença, tá? Então é a mesma coisa, vai ter o mesmo peso. O peso vai ser de início de prova material, não de prova plena. Por isso que eu aconselho, nesses casos, que não perca tempo, entre com a pensão por morte direto na esfera previdenciária, abre uma preliminar da comprovação do vínculo de trabalho para fazer a comprovação da qualidade de segurado, tá? Isso tudo na esfera previdenciária. Vai valer bem mais a pena. Tá, o que mais então? Então vimos esse requisito aqui. Como eu disse, como não é uma aula de pensão por morte, a gente não vai adentrar ali a todas as considerações que podem ser feitas. Mas é importante que a gente saiba que o dependente deste benefício em especial, que é a pensão por morte, que é o benefício que a gente mais vai ver para o dependente, porque o auxílio reclusão é um número muito menor, passou a ter esse requisito novo aí, que não tem como a gente ignorar. Mas não quer dizer, não cumprir o requisito, não quer dizer que não vai receber. Só quer dizer que vai receber apenas 4 meses, tá? A perda da qualidade do dependente. Então, antes da gente ficar estudando os casos concretos, assim, de entrar aqui em outros casos que eu vou trazer para vocês, é importante a gente avaliar, então, eu vi como é que a pessoa passa a ter o direito. Eu vi como é que ela faz parte da lei, o artigo 16 traz esse rol, diz quem são os dependentes e numera eles em classe. Então, eu já sei como que essas pessoas passam a ter direito. Elas passam a ter direito desde que, havendo o fato gerador morte ou o fato gerador reclusão, elas estejam ali listadas com a relação com aquele segurado. Como então que eu perco a qualidade de dependente? Esse benefício é para sempre? Ele é para sempre em todos os casos? Aí a gente vai ver que não. Por exemplo, como que perde a qualidade o cônjuge? O cônjuge vai perder pela separação judicial ou divórcio. Nesse caso, nós estamos falando do auxílio reclusão, né? Não tem como se separar de alguém que já faleceu. Então, no caso do auxílio reclusão, o cônjuge vai perder o direito pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. E no caso, para aquele que, ainda não tendo havido óbito, não vai ter direito se antes do óbito já tiver ocorrido a separação judicial ou divórcio, sem a manutenção da condição de alimentos. Isso é peremptório? É isso? Não. Vai ter exceções. Isso é o que diz a lei, tá? A letra da lei. Aí nós vamos ver as situações do caso concreto. A perda ainda da qualidade para a companheira ou companheiro, do mesmo modo, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos.
Para o filho, item 3, a pessoa a ele equiparada ou irmão. Então aqui nós já estamos listando como que o irmão perde, como é que o filho perde e como que todos aqueles equiparados ao filho perdem. Ou seja, aqueles que completarem 21, porque a gente disse que tinha direito os menores de 21. Exceto se tiverem deficiência intelectual ou mental que os tornem absoluta ou relativamente incapazes. Então, peraí, os menores de 21 têm direito, mas independente de completar os 21, exceto se eles continuarem com aquela deficiência. Ou inválidos, desde que a invalidez ou a deficiência intelectual ou mental tenha ocorrido antes. Aí a gente vai ver de completarem 21 anos de idade, antes do casamento, ou C, do início do exercício de emprego público efetivo, já vou voltar para a gente compreender, da constituição de estabelecimento civil ou comercial, ou da existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor de 16 completos tenha economia própria. Ou da cessação de emancipação pelos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Aí já vejo ali os detalhes. Espera aí, vamos ler o caput para entender de volta do que nós estamos falando. A perda da qualidade de segurado decorre, e aí a gente vê, para o cônjuge, para a companheira, para o filho e as pessoas a ele equiparadas, ao completarem 21 anos de idade, certo? A gente já sabia, até porque todas as vezes que a gente falou que era devido para o menor de 21. Do casamento, peraí, quer dizer que se eu tenho 18 e eu caso, eu perco o direito à pensão? Sim. Por quê? O que o casamento pressupõe? Emancipação. Não é emprego, mas pressupõe que você não é dependente. O que ele vai bater? Na dependência econômica. Entendeu? Segundo, do início do exercício de emprego público efetivo. Passou num concurso público, perdeu o direito ao pensionamento. Até porque a ideia é que o Estado, quando a gente for tentar entender alguma vedação legal previdenciária, sai do sentido individual eu e pensa assim, o Estado coletividade está pagando algo para alguém. Pensa assim, no caso aqui um pensionamento. Não estamos falando do segurado, não foi o segurado que verteu contribuições e está recebendo algo para ele. Nós estamos protegendo o dependente do segurado. Ele passou no emprego público, ele já vai ter um trabalho público, pago também pela coletividade. Ele vai continuar mantendo essa pensão? Não. Tá? C. Constituição de estabelecimento civil ou comercial. Abriu lá um MEI, é tão comum o MEI hoje em dia, né? Aí o jovem lá cria um MEI para ele, de microempreendedor individual, perde a pensão. Daí não entende por quê. Às vezes até manicure, né? As meninas bem novinhas vão trabalhar em salão, querem abrir um MEI para poder ter aquele cartãozinho de débito, que hoje você precisa abrir o MEI para tirar aquela maquininha. Aí tira o MEI como manicure, perde o pensionamento, tá? Da concessão de emancipação pelos pais. Claro, nós estamos falando aqui, né, de falecimento de um deles na falta do outro. Ou seja, ficou emancipado, perdeu também. Para os dependentes em geral, tá? Pela cessação da invalidez, ou seja, aquele que era inválido ou tinha uma deficiência, deixando de ter a deficiência ou deixando de ter invalidez, cessa o benefício. E pelo falecimento, esse é óbvio, né? Falecendo um dos dependentes, vai acabar o direito. Aí nós vamos para algumas problemáticas, em virtude de tudo isso que a gente viu ali. A primeira problemática. Caso dependente de classe preferencial, após fruir do benefício, venha a falecer, o direito passa ao dependente da classe subsequente? Isso a gente viu no comecinho da aula de hoje, né? Eu dei até um exemplo ali de quando falece a mãe e fica, por exemplo, um irmão inválido ou os pais. Então é exatamente isso. Olha, se o dependente existia na data do óbito, ele mesmo
que ele não exerça o direito dele. Ali nós estamos falando assim, após fruir do benefício. Mesmo que ele não tivesse fruído do benefício, tá? Mesmo que, ainda assim, não teria direito. Porque eu sempre vou fazer a análise do tempo na época do fato gerador. Então, quem era dependente à época do fato gerador? Aquele dependente existia, aquela classe tinha um dependente válido, eu vou elidir as classes subsequentes. Então, é complicado na hora da aplicação do caso concreto, porque muitas vezes acontece do cônjuge ele não ter interesse em receber, porque ele já está, por exemplo, casado com outra pessoa, ele já tem uma outra relação, e ele não quer manter aquele benefício. Só que às vezes ele ajudava, por exemplo, os pais do cônjuge falecido. E aí na hora que ele deixa de receber a pensão, ele deixa de ajudar aqueles pais. Aqueles pais, mas veja, aquele pai e aquela mãe recebiam aquele auxílio, se o filho estivesse vivo estaria auxiliando. Não importa. Por quê? Porque na data do fato gerador, tinha alguém que estava na classe preferencial antes daquele pai e daquela mãe. E aí não vai mesmo receber. Aí vem a seguinte pergunta, tá, mas é possível então o dependente preferencial, porque aqui a gente falou assim, ó, após fruir do benefício, antes dele fruir desse benefício, é possível ele renunciar seu direito para um dependente de outra classe? É possível que ele faça isso por instrumento público? É possível que ele já antes faça essa renúncia judicialmente? Ele pode renunciar? Não, ele não pode. Mesmo que seja um cônjuge, ele quer renunciar por um irmão inválido do segurado, que aquele irmão tem um problema de saúde gravíssimo, ele pode fazer essa renúncia? Não pode, tá? Por que não pode? É questão de direito personalíssimo. É assim que entende a nossa legislação. Toda vez que é direito personalíssimo, eu não posso abrir mão dele, tá? Por mais que seja para beneficiar uma outra pessoa que também possua um direito legítimo, não há nada que pode ser feito. 3. O dependente de segunda ou terceira classe deve declarar a inexistência de dependentes da primeira classe como requisito para a obtenção do benefício, tá? Então a gente viu lá, tem a classe 1, a classe 2, a classe 3. A primeira classe, ela é preferencial. Para que eu possa receber em segunda ou terceira classe, eu não posso que exista a classe preferencial. Então, para os pais receberem, para o irmão receber, a classe preferencial tem que não possuir nenhum dependente válido. Quando a pessoa vai até lá para receber, o que diz a instrução normativa? Ela vai assinar uma declaração de que ela não tem conhecimento da existência de um dependente de classe preferencial. E aí vem a pergunta, e se após isso surgirem dependentes desconhecidos? Mas como assim surgirem? Exemplo, vamos dizer que o segurado faleceu, a mãe dele convivia com ele pagava o aluguel, pagava a maioria das contas, então ela era dependente do filho, certo? E aí vai ter um critério bem complexo para dizer quando os pais são dependentes, porque não basta ser dependente, não basta ser uma mera ajuda, tem que configurar a dependência econômica. Então, por exemplo, a mãe não pode receber mais que o filho. Se o salário dela for maior que o filho, ela não é dependente do filho, certo? Se o salário dela for igual ao do filho, eu tenho que comprovar que ela tem gastos com remédio, gastos com outras coisas. Eu tenho que comprovar que a ajuda dele não é uma mera ajuda, mas que era fundamental para garantir a dignidade familiar. Caso agora a inexistência dele, isso vai causar um prejuízo ali para aquela família na condição de padrão que eles existem, que eles têm. Então veja, mas aí essa mãe, por exemplo, do meu exemplo, ela pediu a pensão por morte no filho e ela era dependente. E ela ficou aí 4, 5 anos recebendo como dependente dele. De repente, do nada, surge um filho dele e se habilita. Ele tinha um filho em algum lugar, a mãe não tinha esse conhecimento. Aí vem a IN 77, no artigo 134, parágrafo 4º, e fala que este dependente tem que devolver tudo que ele recebeu, porque recebeu de má fé.
E aí é que vai ter essa discussão. Peraí, vai ter que, caso a declaração dele de inexistência de dependente seja uma declaração falsa. E em casos concretos, como esse exemplo que eu dei, ele não tinha esse conhecimento. Aí, se ele não tinha esse conhecimento, ele não vai devolver, porque enquanto ele recebeu, ele era um recebedor de boa-fé. Ele não tinha ideia da existência desse dependente. Diferente, é claro, quando a pessoa age de má-fé. Ela sabe que existe o dependente, né? E aí a gente vai ver muito isso acontecer com ex-cônjuge, né? Aí vai lá, duas se habilitam para receber e sabem da existência de uma terceira. Ou às vezes a cônjuge atual sabe que ele prestava alimentos para ex-cônjuge, tinha uma ação judicial, e aí vai ter toda essa discussão. O que tem ocorrido na jurisprudência? O INSS não tem cobrado. Porque quando se trata da ex-cônjuge, elas estão ambas na classe preferencial. Então, como elas estão na classe preferencial, elas não teriam que declarar a inexistência da classe anterior, porque não tem classe anterior a elas. A classe delas é a classe preferencial. Então, o INSS não tem feito a cobrança, mesmo que uma conheça a existência da outra, peça o benefício e receba sozinha por alguns anos. 4. Havendo mais de um dependente na mesma classe, não haverá preferência. O benefício será dividido em cotas partes iguais, da forma que, ao cessar a condição de dependente de um, sua cota reverterá em benefício de todos. Isso é bem óbvio, né? Não é difícil de entender. Então, se eu dividir essa pensão em 4 pessoas, a hora que para um deles cessa. Um exemplo, a gente tem a mãe e 3 filhos, tá? Já na sequência ainda, durante a dependência dos filhos, morre a mãe. O que acontece? Essa quarta parte da mãe, ela vai integrar por igual esses outros 3 dependentes. Ah, mas 2 dependentes eram filhos dessa mãe e um dependente era filho só daquele pai. Não importa. A relação do benefício nada tem a ver com essa mãe. Ela é apenas uma dependente, ela não gera direitos. Quem gerava direito era o segurado instituidor. Ela cessou o direito dela, ela deixou de ter direito a essa cota parte volta para o todo e é dividida por igual para os dependentes que continuam ali listados. Ainda, a gente tem só a mãe, por exemplo. Não é o exemplo que está aqui, mas eu vou citar só para a gente frisar que a gente já viu agora há pouco. Eu tenho a mãe como dependente, certo? A mãe como dependente, o filho, quando o pai morreu, já tinha lá 25 anos. Aí a mãe tem pensão por morte. A mãe morre, mas esse filho, um ano antes da mãe falecer, sofreu um acidente de carro, ficou inválido, coma vegetativo. Esse filho tem direito a receber a pensão dessa mãe? Ele já tinha 25 anos, ele já perdeu o direito, 25, tá? Ele tem direito, mas era a mãe que cuidava dele e recebia pensão por morte do pai. Não tem direito, exatamente isso. Então assim, ó, por quê? Por causa daquela linha que eu fiz para vocês. Embora a mãe cuidava dele, recebendo essa pensão, a pensão que ela recebe não cria direitos, porque ela não é assegurada instituidora do benefício. Ela, como beneficiária, ela não tem relação com a Previdência. Ela não aumenta nem diminui direitos nenhum. Ela não pode majorar nem diminuir um direito, porque aquele benefício não tem relação com ela. Ela é uma mera beneficiária. A relação daquele benefício era com o segurado instituidor. E na data do óbito, aquele filho não tinha problema nenhum de saúde, não tinha 21 anos, ele tinha 25. Ele não tinha relação mais nenhuma de dependência com aquele segurado, tá? Essa regra que nós vimos ali, desculpa, eu tinha que ler a parte de cima, né? Eu estava falando de concorrência de dependentes da mesma classe. Agora, presunção de dependência econômica da primeira classe.
Então, essa regra de presunção, ela exige que para filhos inválidos ou deficientes, a condição tenha ocorrido antes do óbito do segurado, ainda que posterior aos 21 anos do filho. Então, veja, aí vem a pergunta, o que fazer quando o filho que já recebia pensão, de repente fica inválido, antes da cessação desta aos 21 anos? Então, veja o que aconteceu. Olha só a situação, tá? Presta atenção. Quando morreu o segurado, o filho tinha 16 anos. Qual foi o motivo para ele receber o benefício? Sim, ele estava na classe preferencial, ele estava na primeira classe, ele foi categorizado como filho. E qual foi a segunda? Menor de 21 anos. O motivo que ele recebeu na data do fato gerador foi este. Aí, quando ele fez 18 anos, ele comprou um carro, se acidentou, ficou paralítico. Aí ele ficou recebendo dos 18 até os 21. Quando chega aos 21, mas isso é injusto, porque ele é inválido. Peraí, ele é inválido agora. Na data do óbito, ele recebeu por outro motivo, certo? O que acontece? O que vocês acham que o Poder Judiciário tem dito sobre isso? A maioria do Poder Judiciário diz que não tem direito, mas tem inúmeras decisões dizendo que tem. Por quê? Porque o agravamento ocorreu durante esta relação de dependência, tá? E que se o pai tivesse vivo, né, ele ainda era um dependente do pai. E ele ficou inválido na constância dessa dependência. E que daí o direito previdenciário deveria proteger essa pessoa. Tem inúmeras sentenças de primeiro grau dizendo isso, mas os tribunais têm afastado essa decisão. O que não quer dizer que não seja uma decisão possível, já que inúmeros julgados têm defendido essa posição. É uma posição possível também. Pode falar. Como que é seu nome? Fabrício. Pode falar, Fabrício. A situação que o colega perguntou é a seguinte: esse é o mesmo entendimento para a não continuidade da pensão até os 24 anos? O entendimento é um pouco diferente, tá? O que acontece? Mas eu entendi o que você quis dizer. O que acontece é o seguinte: no caso da pensão para o universitário, eles entenderam que para o regime geral da Previdência, o que importava era o critério de direito civil de maioridade. E a maioridade antiga no direito civil era aos 21 anos, né? Lembram disso? Antes, vocês ainda são jovens aqui, eu ainda peguei a época que a gente ficava de maior aos 21. Então era 18 para critérios penais e civis eram 21. Então veja, a ideia era essa, por isso que foi fixado esse termo de 21 anos. E aí, como a maioridade civil estava pressuposta aos 21, não elastecia até os 24 para o curso, não tinha dependência do curso da graduação, no caso. Por quê? Porque a ideia é que se a pessoa é dependente até ela ser emancipada, ela é dependente até ela ter um cargo público, ela era dependente até ela ter maioridade, entendeu? Então não era necessário, mesmo que eu entrasse na faculdade, eu já teria atingido um critério de maioridade antes para ser, como é que eu posso dizer, isonômico com os demais critérios que eu tenho ali. Ou seja, casei, eu estou independente. Fiz 21, estou independente. Então, estou emancipado, estou independente. Então, para respeitar os demais critérios que eu tinha dentro do artigo. Não era uma função exata de ter a faculdade, entendeu? Mas o argumento que eles usam é esse: se eu já tenho uma independência civil, eu não teria por que continuar sendo patrocinado, entendeu? Embora, se o pai estivesse vivo, ele fosse poder auxiliar a pessoa. Mas daí esse é um argumento ruim, embora eu já usei muito esse argumento em petição, porque aí o pai poderia auxiliar a pessoa a vida inteira, né? A gente poderia usar para outros problemas que a pessoa tivesse. Então, assim,
ter o pai vivo ou morto não seria um argumento, porque obviamente o direito previdenciário ele vai te ajudar no momento em que você está hipossuficiente. Porque com certeza, se for você ter um pai vivo de você ter um pai morto, a legislação não vai te resolver essa, como é que eu poderia dizer, essa pendência. Porque para tudo você vai ser diferente de uma pessoa que tem um pai vivo do que o pai vai te ajudar no casamento, vai te ajudar. Então, assim, eu poderia usar esse argumento, ele seria um argumento para tudo. Daí eu podia dizer, o pai ajudaria a pagar meu casamento, o pai ajudaria a pagar minha faculdade, entendeu? Então, esse é um argumento que, para o judiciário, é um argumento inválido. Isso, uhum. Isso. Uhum. É. Só que daí é aquela história de que o caso previdenciário, ele vai, como é uma regra especial, né? Ele não vai seguir as regras dos demais âmbitos do direito. Mas eu concordo com você, eu já. Por quê? Porque aí vou fazer um contraponto que você não fez, mas que eu faria para defender a tua argumentação. O regime próprio concede até os 24, tá? E aí um argumento válido, na minha opinião, não seria equiparar o direito de família, mas equiparar ao regime próprio que concede até os 24 anos de idade. E esse foi um argumento muito debatido e por um momento a gente quase ganhou, tá? Mas daí o STJ pacificou que é só até os 21. Mas chegamos muito perto de conseguir o elastecimento, porque o regime próprio paga até 24 anos de idade, com exceção do menor sob guarda, tá? Que o menor sob guarda recebe só até os 18 anos. E aí você tem que pedir tutela antecipada para equiparar o menor sob guarda ao tutelado, receber até os 21 e, em caso de curso graduação superior, até os 24. Certo? Oi? Na verdade, quando você fala executivo, a colega disse assim, o regime próprio tem um entendimento diferente no executivo, né? Quando você fala no executivo, você está querendo dizer no âmbito administrativo ou você está querendo dizer o regime próprio dos servidores públicos da União? Ah, tá. Aí vai depender porque a gente vai ter regras diferentes. Por exemplo, a gente vai ter o regime próprio dos servidores da União, vai ter os regimes próprios dos servidores militares, que também é um tipo de regime próprio da União, que é mais vantajoso, porque o regime próprio dos militares é um dos mais vantajosos. Aí a gente vai ter o regime próprio dos estados, daí cada estado vai ter o seu. Vai ter o regime próprio dos municípios, vai ter o regime próprio das faculdades federais, são inúmeros regimes próprios, né? Uhum. A colega comentou aqui conosco que o regime próprio dos servidores do executivo, ele é mais restritivo, enquanto que o regime próprio dos servidores do Poder Judiciário, ele é mais benéfico. Uhum. Entendi. É. Aí, pode falar. Desculpa, deixa eu olhar meu exemplo de volta, porque a gente começou a falar e eu já me perdi do exemplo. Nós estamos falando o que fazer quando o filho que já recebia pensão de repente fica inválido antes da cessação desse aos 21 anos. Eu vou ser bem sincera para você, eu não me lembro se a decisão é do STF. Olha, até onde eu me lembro, e daí eu posso verificar para vocês, a decisão é do STJ, tá? Não me lembro de decisão do STF a respeito. Dessa questão aqui eu lembro de decisão do STJ. Porque não é uma questão muito constitucional, ela é uma questão de literal interpretação de texto de lei federal. Então, se eu não me engano, tá, essa decisão que eu estou falando para vocês é do STJ. Mas agora eu confesso que me deu uma certa dúvida, vou ter que consultar, tá? Mas daí é uma coisa que eu posso passar. Lá no e-mail que o colega vai me mandar, eu posso passar essa decisão para vocês. Colega, como que é seu nome? Como? Gil? O Gil vai mandar um e-mail para mim, que ele vai me cobrar
3 coisas que eu prometi, tá? E daí eu mando essa decisão também, porque eu não me recordo agora se ela é do STJ ou do STF. Mas a decisão que eu tenho é negando, tá? As decisões boas, nós temos diversas decisões, mas são decisões de primeiro grau, tá? Decisões de primeira instância. Ainda falando da presunção de dependência econômica da primeira classe, tá? Ainda seguindo essa linha. Essa regra comporta exceções. Então, assim, veja, via de regra, nós dissemos aqui, a primeira classe tem presunção de dependência econômica, certo? Foi a primeira coisa que a gente falou. A gente disse, não, a primeira classe presume dependente economicamente do segurado. Embora, tá, se enquadrem na primeira classe, os equiparados aos filhos, e aí nós temos 2, tutelados e enteados, bem como os divorciados ou separados de fato, devem comprovar que recebiam auxílio econômico. Então, quando a gente fala assim, a primeira classe tem dependência econômica presumida, tem uma exceção. E a exceção vai para aqueles que não são os legítimos de direito. Porque o cônjuge a gente entende como legítimo de direito. O filho como legítimo de direito. Agora, o ex-cônjuge, o ex-companheiro e o filho equiparado, eles têm que fazer uma comprovação adicional. Como que é essa comprovação adicional? Então, o que vai acontecer? Eles vão ter que comprovar algum auxílio financeiro. Para o enteado e para o tutelado, a gente já viu nos slides anteriores, dizendo que o segurado vai ter que ter nomeado eles de próprio punho. Se não nomeou, já que agora a legislação não exige mais essa nomeação, a gente vai fazer provas. Provas de que eles eram custeados por esse segurado. Ou seja, plano de saúde, a casa em que moravam, a escola, aí vai fazer a comprovação, morava todo mundo junto, ele pagava aluguel, pagava alimentação, pagava o vestuário. Então aí vão ser esse tipo de comprovação, tá? Mas para o tutelado, então, e o enteado, a gente tem que fazer prova sim, não vai partir desse pressuposto de que a presunção ela já é dada como absoluta. Veja, a gente falou que a presunção, nesse caso, ela era iuris tanto, não admitia prova em contrário, lembra? E não admite. Em que sentido? O INSS não pode negar alegando que não existia presunção, mas isso é para o cônjuge, o companheiro e o filho. Nesse caso aqui, ele pode discutir a prova. E aí, havendo a comprovação de contra-regra, é que ele não vai poder fazer a alegação de não presunção, certo? E o que acontece com o filho inválido se este já recebe benefício previdenciário? O Dr. Roberto fez essa pergunta. Lembra quando ele estava aqui sentado, que ele pegou e fez a pergunta para nós? Ele falou, professora, mas agora que mudou o rol, quando mudou o rol, ele vai ter uma diferença prática na vida daquele filho inválido que trabalha. Aí nós temos aquelas pessoas que trabalham nas APAES, né? Que as APAES fornecem trabalho. Nós temos aquela cota para deficientes das empresas. Então, o que foi a ideia daquela alteração do rol? Vou voltar lá no rol só para a gente contextualizar. Vocês me lembram onde é que eu estava. A legislação anterior, ela vinha e falava assim, o filho menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz. A nova legislação veio e disse assim, o filho inválido, ou que tenha grave deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Quando ele incluiu aqui a deficiência grave, ele não disse mais que ele tinha que ser deficiente intelectual ou mental, certo? Então, ele pode ter uma deficiência grave e pode ter condições de trabalhar. Se ele tiver condições de trabalhar, ele não vai deixar de ser inválido, ele ainda vai ter uma invalidez, mas ele vai ter uma invalidez por deficiência grave, não por uma deficiência absoluta que o torne incapaz para qualquer atividade. O que esse rol modificou é que eu não falo mais de pessoas totalmente inválidas, ou seja,
Eu não vou ter como deficiente só aquele inválido que não pode fazer nada. Eu posso ter também um filho com uma deficiência grave, mas que pode, e ainda não só pode, como deve, para melhorar as suas capacidades, tentar realizar alguma atividade, como é o caso das APAES. Muitas pessoas são colocadas para trabalhar justamente na intenção de melhorar o desempenho e o desenvolvimento dela. Não seria justo eu conceder a essas pessoas uma vaga de deficiente, ou seja, eu estou dando para ela um emprego com todas as condições reduzidas que ela tem, e junto com isso ela vai ter um salário reduzido também, né? Porque não vai ser um salário enorme. Essas pessoas nunca vão chegar, por exemplo, a um cargo de diretor de uma empresa. Elas vão ter vagas diminuídas, elas são contratadas porque a empresa é obrigada a compor um número de vagas para pessoas deficientes, elas vão ter um salário reduzido, mas a ideia é integrar essas pessoas na sociedade. Aí eu não posso prejudicar essa pessoa, olha, a ideia é integrar você na sociedade, mas esse teu trabalho vai te impedir de receber a pensão do teu pai, que é muito maior do que esse teu salário que você recebe. A ideia da lei foi impedir que isso acontecesse, dizer, não, peraí, lá no meu rol eu posso ter pessoas com deficiência grave. Elas não precisam ser só inválidas, elas podem ter deficiência grave. Quando eu digo que elas têm deficiência grave, eu estou dizendo que ela obrigatoriamente tem que ser inválida? Lá no rol está dizendo assim, deficiência grave e inválida? Não, está dizendo ou inválida. Isso quer dizer que o INSS não pode obrigar que essa pessoa seja totalmente inválida. E por este motivo, tá? Opa! Ele pode receber um benefício previdenciário? Pode. Ele pode receber um salário dentro de uma cota de salário de deficiente, ou ele pode também receber, o que ele não pode receber? O LOAS. Se ele estiver recebendo LOAS, ele vai ter que optar pelo LOAS ou pela pensão. Mas se ele estiver trabalhando na cota de deficiente, ou se ele já for aposentado, caso de uma clientinha que nós tínhamos lá no escritório, tá? O pai faleceu com 70 e poucos anos, ela já estava com 50, mas ela já estava aposentada por invalidez. E o caso dela ainda é o caso anterior. Ela teve a sorte porque o óbito do pai aconteceu na legislação nova, tá? Foi agora, recente. Eu não lembro exatamente prazos, datas. Mas o que aconteceu com ela? Ela nem tinha um trabalho daquele de vaga de deficiente, mas ela trabalhava na APAE. E aí nós conseguimos configurar o seguinte, que embora ela ainda não tivesse enquadrada nessa legislação nova, ela já era uma funcionária com vaga de APAE. E que por esse motivo ela deveria ser enquadrada na legislação, porque o benefício que ela tinha era um benefício de incapacidade. Ela foi aposentada não por aquela nova aposentadoria que nós temos agora, que é a aposentadoria do deficiente físico, mas ela foi aposentada dentro da aposentadoria normal por a aposentadoria por invalidez. Ela trabalhou lá 10, 15 anos e, num determinado momento, não podia mais exercer atividade e foi aposentada pelo INSS. E ela pôde, inclusive, cumular os dois benefícios. Recebeu o salário mínimo dela e o pensionamento do pai, que era quase de teto, tá? O que a gente tem que deixar claro? Eu não posso usar uma legislação que vem para socializar esse deficiente, para trazer ele para dentro da sociedade, para retirar dele um direito. Ou seja, usar isso como um modo de excluir ele de dependência daquele benefício do pai, que certamente, do pai ou da mãe, que certamente é maior do que aquele benefício que ele recebe trabalhando como deficiente físico, tá? Dúvidas? Cristiano tá assim, franzindo a testa, como quem diz, o que ela tá falando? Tá tudo certo aí? Ai, sono? Não acredito! Eu venho de Curitiba para escutar que o aluno tá com sono de me ouvir? Eu espero que vocês que estejam em casa não estejam com sono. Eu espero. Estamos quase terminando, gente. A nossa aula hoje vai ser até mais curta, ó, porque a gente foi dirimindo as nossas questões muito rápido. Veja, aqui tem 4 considerações ainda para nós fazermos, tá? 10 minutos só? Ah, tá. Nós temos mais um intervalo?
Meu Deus, quantos intervalos. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer intervalo já? Então, vamos fazer intervalo já e daí a gente volta? Mais um intervalo, então. Vamos fazer intervalo, porque tem muita gente com sono e a gente precisa voltar. Obrigada.